2/8/2022. Nós estamos no primeiro J, tá? E o nosso assunto, relações entre arco e ângulos na circunferência. Pessoal, essa aula em especial vai ser um pouco teórica. Eu vou ver se eu consigo chegar lá na parte de fazer conta, de fazer cálculo, mas eu preciso falar algumas coisinhas para vocês que às vezes fica implícito e eu não sei se vocês sabem ou não. Então vai ter muita nomenclatura, jeito de escrever certo, jeito de escrever errado, o que é uma coisa, o que é outra. Por exemplo, uma coisinha besta. Vocês sabem que círculo e circunferência em matemática não é a mesma coisa? Já ouviram falar disso ou não? Circunferência. Circunferência, o jeito mais fácil de eu explicar para vocês, circunferência é o contorno. Então aqui, ó, estou fazendo o contorno da circunferência, isso aqui é a circunferência. E círculo, o que é círculo? Círculo é esse contorno e a parte de dentro. Então quando fala de circunferência, é só o contorno. Aí toda circunferência, ele tem um elemento aqui que a gente chama de um ponto central, tá? Esse pontinho aqui, ó. Se quiserem, coloca outra cor. Esse ponto aqui que está sendo chamado de ponto O, tá? É o centro da circunferência. Ele está à mesma distância de qualquer ponto aqui da circunferência. E essas linhas que eu estou falando é chamada de raio. Tranquilo até aí? De boa? São dois elementos, centro da circunferência, raio, e aí a gente já está falando um pouquinho aqui da circunferência, que é só o contorno. Bom, a gente precisa, para continuar, determinar a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Principalmente esse carinha aqui, ó. Principalmente segmento de reta. A reta, aí vem o efeito. Vocês estão achando que essa reta está torta? Olha direito. É o efeito do computador. Ela me endireita. A reta, ela não tem começo e ela nem tem fim. Ela é infinita para os dois lados, tá? Sempre que eu for falar da reta, sempre que eu for falar ou for escrever uma reta, eu vou usar uma letra minúscula, tá? Então aqui seria a reta S, poderia ser reta T, sempre uma letra minúscula. Aí, pessoal, o que acontece? Semi-reta vai ser uma reta, ela vai ter um começo, que geralmente a gente coloca um ponto, ponto é letra maiúscula, certo? E ela não tem fim. Ela tem um começo, ela tem uma origem, mas ela não tem fim. Para a gente escrever a reta, deixa eu até apagar isso daqui. Para a gente determinar o tamanho de uma reta, o pessoal que estiver conversando, dá um jeitinho de ir lá fora conversar lá. Eu sei que a conversa de vocês é mais importante, mas está atrapalhando a aula, atrapalhando o meu trabalho, tá? Sei que a conversa de vocês deve ser muito importante. Conversa lá fora. Então, assim, se esconde aqui, fica longe das câmeras, tá? Fica lá de boa. Só não atrapalha a aula, não. Semi-reta. Até perdi o rebolado aqui. Então ela tem começo e ela não tem fim. Para a gente falar a respeito dela, para a gente escrever, vai ser assim, ó. A, B. Então ela começa em ponto. Ponto é letra maiúscula. E aí você vai colocar uma setinha aqui em cima. Isso aqui é o símbolo de uma semi-reta. Toda vez que tiver escrito, acho que vai ser raro isso, mas toda vez que tiver escrito isso, eu estou falando de uma semi-reta. Tem um começo, mas não tem fim. E o segmento de reta já é diferente. Ele vai ter um começo, tá? Tô começando ele aqui, vou chamar ele de A também, e ele vai ter um fim. Esse pedacinho é o segmento de reta. E isso aqui, matematicamente falando, a gente vai escrever desse jeito, ó. Então, toda vez que tiver escrito isso na apostila, vocês podem dar uma folheada e de repente vocês acham uma nomenclatura. Essa daqui é muito comum. Vai ser uma reta. Então, veja bem, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu acho que quando for falar de raio vai ter isso daqui. Deixa eu apagar esse trem. Dar uma limpada aqui.
Então, ó, se eu quero falar essa reta, ela começa no O e termina no A. É um segmento de reta. A, O. Isso aqui é um segmento de reta. É um começo e tem um fim. Professor, e se eu colocar O e depois o A e não A e depois o O, tá errado? Não, tanto faz. Você só começou no O e terminou no A. Aqui eu estou dizendo que começou no A e terminou no O, que dá na mesma. Ok? Tranquilo até aí? Vamos em frente. Professor, essa reta não tem um símbolo, não? Qual símbolo? Não, perguntando se tem algum ou não. A reta tem S. Só S, só uma letra minúscula. Só isso aqui, ó. Professor, Sim. sempre vai ser S? Não. Pode mudar. Vamos supor, tem uma reta assim, tem uma reta assim. Essa pode ser a reta R, reta S. É nome. Do mesmo jeito que aqui não precisa ser A. O ponto P, ponto J. Tá? É que ponto a gente coloca a letra maiúscula e reta a letra minúscula. Só isso. Vou deixar aqui. Tá? Vamos lá. Na figura, os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência. Estão em cima da circunferência. E o centro é O. Aqui eu tenho 3 elementos aqui para falar para vocês. 4 elementos. O primeiro é o raio. Acho que eu já falei do raio, né? É qualquer ponto, qualquer reta que vem do centro até a circunferência. Até o contorno aqui. Tá? Isso é um raio. Todos os raios, são infinitos raios que eu posso colocar aqui, eles têm o mesmo tamanho. Qualquer direção que ele for, o raio vai ter... Opa, esse não ficou torto. Esse não ficou reto. Tá? Todos eles têm o mesmo tamanho. Então, se eu falar que esse aqui é 2, esse é 2, esse é 2, esse é 2, 2, 2, 2. Tá ok? Raio, então. Para a gente definir o raio e poder escrever aqui alguma coisa a respeito do raio. Ele vai do centro até a circunferência. Tá? Aqui embaixo aqui, ó, vai estar a definição. Deixa eu colocar em... Pode ser em vermelho meio. Raio. Segmento. Mudo. Segmento de reta. Poxa, eu tô ruim de escrever. A letra não é muito bonita não, tá? Não é o que tem. Segmento de reta que une, o que também ficou meio feio, mas tá bom. Que une o centro a... Deixa eu diminuir essa letra minha aqui para caber. A circunferência. Ok? Tranquilo? Pode usar o livro, o caderno para copiar. Senhor, se eu não quiser copiar nada, ser o seu juiz. Ok? Eu estou fazendo trabalho meu aqui. Aí você que sabe. Senhor, precisa copiar? Sabe? Tá? Se você achar que tá bom, só disso aqui você já sabe, beleza. Dou conta, professor. Ou, não tô nem aí, professor. Você que sabe. Tá? Raio. Alguma dúvida? Tranquilo? Se surgir dúvida mais pra frente, não se cale. Pode perguntar, o que era raio mesmo, professor? De boa, a gente responde. 1, 2, 3. Quantas vezes for necessário. Então, raio é só uma definição. Ele vai pegar do centro da circunferência e vai ligar através de uma retinha pequena, um pedacinho de reta, segmento de reta, né, até aqui. Quantos raios tiverem, todos os raios vão ter o mesmo tamanho. Então, une o centro da circunferência, né? O centro à circunferência, que é o contorno. A letra, como eu disse, não é muito bonita, não. Eu não fico bravo de vocês perguntarem, tá? Pode perguntar. Quando tiver muito feio, eu escrevo letra de mão. Ixi, vou ter que... Piorou. É centro. Bom, já está aqui, ó, corda. O que é uma corda?
Aqui, na verdade, tem duas cordas. Mas a corda que eu preciso falar para vocês, ela está aqui, ó. Corda é um segmento de reta que liga dois pontos na circunferência. Então, é uma reta que sai da circunferência e vai até um outro ponto da circunferência. Então, o nome disso aqui, dessa retinha aqui, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Corda. Vou pôr para baixo aqui, só para eu escrever, tá? Segmento de reta. Deixa eu colocar em verde aqui, acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Um de cada cor. Segmento de reta. E agora, como é que eu escrevo isso? Que une dois pontos na circunferência. Posso fazer assim, ó? Vocês vão entender que é uma circunferência? Para não ter que escrever circunferência. O matemático não gosta de escrever muito, não. E ainda está pouco espaço, tá? Ok? Ficou muito bonito, tá gravando, então, inclusive, o que eu estou falando. Vamos lá. Diâmetro. O diâmetro, pessoal, é isso aqui, ó. Ele vai desse ponto até esse ponto aqui, ó. Então ele corta a circunferência ao meio. Se olhar uma corda, é uma corda. Então, uma corda que passa pelo centro e divide a circunferência Vou escrever um pouquinho aqui embaixo. Em duas partes iguais. Foi. Ah, já estão copiando? Deixa eu fazer uma primeira circunferência aqui, ó. Meia circunferência. Que cor que eu pego? Vou pegar laranja. Então, esse aqui é o diâmetro. Estou passando em cima do diâmetro aqui, ó. Tá? Se eu fizer esse contorno aqui, ó, da circunferência ou da semicircunferência, tá? Peguei uma metade. Se eu fizer isso aqui de novo, daqui a pouco eu volto ali para vocês terminarem de copiar, tá? Fica tranquilo. Deixa eu voltar aqui e pegar uma outra cor. Se eu passar de novo aqui, ó, pelo diâmetro e fazer de novo o contorno, só que agora na outra metade, tá? Fica visível, fica mais claro que o diâmetro, ele divide a circunferência em duas partes iguais. Fica mais visível isso. Por isso que eu fiz isso daqui. Então, o diâmetro, necessariamente, ele tem que passar pelo centro. Ele é uma corda porque ele liga um ponto até outro ponto da circunferência. Mas como ele passa pelo centro e divide no meio, esse nome é especial, tá? Esse é uma corda especial. Chama diâmetro. O diâmetro também tem outra propriedade. Bem importante. Vou escrever aqui do lado, ó. Ops, por que não está escrevendo? Pode ser azul. O diâmetro, vou chamar de D, ele é igual a 2 vezes o raio. No diâmetro, ó, eu tenho um raio aqui, certo? Um raio. Eu tenho outro raio para cá. O diâmetro são 2 raios. Ou o raio, posso também falar que o raio é a metade do diâmetro. Muitos cálculos que a gente faz, principalmente de área, não vai ser o assunto nosso, tem o raio na fórmula. Então eu falo assim, uma circunferência de diâmetro 10. Aí você vai calcular a área dessa circunferência, você tem que usar o raio. O que é o raio? A metade do diâmetro. Se o diâmetro é 10, se aqui for 10, se tudo aqui for 10, né, vou ter que apagar ali. O raio vai ser 5. A hora que eu apagar, vai apagar tudo.
Não apagou tudo. Não. Ok? Mas eu tô achando que tá meio carregado aqui. Eu tô com vontade de apagar tudo também. Fica muito rabisco. Mal de professor de matemática. Eu tenho que estar rabiscando. Ok? Falta só um último termo. Até porque a gente tem ele aqui, ó. Relação entre arcos e ângulos. Eu preciso falar agora o que é um arco. Deixa eu voltar aqui, ó. Arco. Eu vou colocar aqui embaixo, que peguei um pedacinho ali, tá? Então, arco eu vou escrever aqui embaixo. Mas deixa eu mostrar para vocês primeiro o que é um arco. E eu acho que eu vou apagar tudo que eu fiz aqui para dar uma limpadinha mesmo. Tá muito carregada a imagem aqui. Pode ser esse. Deixa eu pegar uma cor mais escura. Ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Essa curva assim? Um pedacinho da curva. Arco. Tá? Esse arco aqui, eu poderia falar que ele é o arco AD. Se eu fizer reto aqui, é segmento de reta. Se eu fizer assim, ó, é o arco AD. Tranquilo? Arco tem um problema. Porque veja bem, vou colocar em vermelho. Vermelho não, deixa eu pegar o outro aqui e pegar em vermelho. E esse arco aqui, ó, daqui, aí ele vai pintar um espaço aqui com cor que eu esqueci de mudar uma ferramenta, tá? Ele vai pintar o pedaço meio, mas desconsidera essa parte de pintar aqui. Esse pedacinho do contorno aqui, ó, daqui até aqui. Deixa eu tirar de novo, acho que eu vou fazer de novo. Então, começou aqui, fez todo o contorno da circunferência, deu uma engraçada ali e chegou até aqui. Ele também é um arco. E ele também é um arco AD. E agora? Como é que eu faço para diferenciar esse arco desse arco? Tem duas soluções matemáticas. Maior, arco maior, arco menor. Essa é uma das soluções. Quando é bem visível que um é maior e outro menor, você pode escrever arco menor AD. É esse aqui. Arco maior AD. É esse aqui. Vai estar escrito desse jeito. Mas o mais comum, se eu quero falar, por exemplo, deixa eu colocar uma cor verde de novo, tá vendo? Vai ficando tudo muito borrado aqui. Se eu quero falar desse arco aqui, ó, que eu estou pintando em verde, tá? Que eu estou colorindo aqui em verde, que vai do A até o C. Verde, né? Verde. A, ele vai do A até o C. Geralmente, a solução que a gente encontra para falar que é esse arco e não é essa parte do outro lado aqui, ó, essa outra volta, a gente coloca um ponto no meio. Tem um D aqui no meio, não tem? A gente coloca um D aqui, ó, e faz assim. Aí não tem jeito. Ele começa no A, ele passa pelo D, ele termina no C. Não pode ser esse daqui. Só pode ser esse pedacinho que eu fiz em verde. Então tem essas duas nomenclaturas. Arco maior, quando é bem visível, arco menor, isso daqui. Mas o mais comum é colocar 3 letras no arco e fazer esse arquinho em cima, assim para indicar que é um arco. Daqui a pouco, gente, quando a gente for trabalhar... Ah, falta definir o que é arco, né? Eu vou escrever aqui em que cor? Vou escrever em amarelo. Arco. Aqui embaixo, tá? É um pedaço da circunferência, então eu vou colocar parte. Ficou feio. Parece que hoje em especial minha letra não está muito bonita. Parte da circunferência. Acho que a gente vai começar a fazer, a gente está no primeiro slide, a gente vai começar a fazer conta quando chegar no 9º ou no 10º slide. Opa, desculpa, perdão. Aqui, né? Circunferência.
Pronto? Esse próximo slide aqui, essa próxima página vai ser bem rapidão, porque muita coisa aqui eu já falei, ó. EG. Então aqui, ó, arco EG. Essa leitura aqui a gente fala EG, só que tem aquele probleminha. O arco EG é a parte que está em azul ou é a parte que está em vermelho? Então, o arco EG azul é o arco maior. Então, deixa eu passar aqui mais para baixo um pouquinho. Achar essa ferramenta. Vamos pôr verde aqui, ó. Ó, de novo. EF, ó, segmento de reta. EG, arco. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, arco menor. O que é o arco menor? EG representado pela cor azul e o arco EG representado pela cor vermelha. Representa menor e o G. Não, peraí, deixa eu ver aqui que está escrito. Se EF não é um diâmetro, temos o arco maior, aqui apareceu, ó, EG, representado pela cor azul. Tá? Então a gente pode escrever isso, arco maior EG. Ok? E o arco menor, representado pela cor vermelha. Então aparece muito esse arco maior, arco menor, é quando é bem visível. O mais comum é colocar ponto assim, ó. Foi aquilo que eu falei para vocês, ó. EHG. Deixa eu descer aqui para baixo. Até mesmo porque descer para cima não tem jeito, né? EHG. Se eu falo EHG, só pode ser esse arco aqui, ó. Ok? Se eu falei EHG, só pode ser esse que está em verde. Vamos pegar uma outra cor aqui, pegar um rosinha, homenagem às mulheres. EFG. Ele tem que começar no F, tem que passar pelo F e tem que terminar no G. Então, se eu coloquei essas três letras aqui, ó, essas três letras, ela tem que passar pelas três letras. Quando eu coloco esses três pinguinhos, acabou o problema de maior, menor. Ela passa esses 3 pontos. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Tem. Ó, deixa eu explicar meio rápido que o livro de vocês... alguém pode falar para mim a página que está isso aqui? 3. Página 3. Só vou escrever que isso aqui está na página 3, tá? Para vocês irem acompanhando aí. Página 3. Esse P, perpendicular, reta de 90 graus. Então, sempre que tem uma reta e forma 90 graus, a gente chama de perpendicular. Forma 90 graus. Esse ponto aqui, ó, esse P, que inicia a reta perpendicular, a gente chama de pé da perpendicular. Um termo até matemático. Tá? É estranho isso. Qual que é o pé da perpendicular? Está sendo o ponto P aqui. Ok? Mas vamos lá. O nosso assunto é posições relativas entre reta e circunferência. Vou explicar isso aqui de uma forma bem rápida, que vocês vão conseguir entender. Imagina um círculo ou uma circunferência. Aí a mágica ficou redondinho. Agora, vamos colocar a reta. Ou a reta fica aqui fora, ou a reta passa certinho, só em um ponto da circunferência. Não é bem o caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela virar um pouquinho para baixo. Não vai. É difícil. Não vou conseguir pôr certinho aqui. Oh. Mouse. Aí, tá bom. Tá? Ou a reta vai ser para o lado de fora, ou a reta vai tocar em apenas um ponto aqui, ó. Ou então a reta vai cortar a circunferência do lado de dentro. Pensa numa reta e tenta colocar numa forma que fique diferente dessa. Mas você pode fazer, não, tá em pé, tá deitado. Mas a reta ou vai estar de fora, ou ela vai passar só em um pontinho da circunferência, ou ela vai ter tá aqui dentro. Essas 3 retas têm nome. Essa reta que está aqui fora é uma reta, vou colocar aqui embaixo, é uma reta externa. Ok? Vai ter esse nome aqui para baixo no slide.
Essa reta que passa só em um ponto da circunferência, a gente chama ela de reta tangente. Tem algum aluno aqui que estudou comigo no nono ano? Ah, tem ele. É que falo tangente, geralmente os alunos lembram de uma piada que eu conto. É uma piada tão sem graça. Olha lá, ele lembrou da piada. É boa a piada, né? Mas essa reta seria a reta tangente. Agora fica todo mundo querendo saber a piada. Não vou contar não, até porque tá gravando aqui, eu tenho vergonha. Geralmente o pessoal dá risada, não é da piada, de eu ficar vermelho de eu contar a piada. Que é pensa na piada ruim. Mas vamos lá. A última reta. Chama secante. Então vamos lá. Reta externa, a reta está fora. Tocou em apenas um ponto da circunferência. Reta tangente. Tocou em 2 pontos da circunferência. Reta secante. Tá? Essa questão aqui da perpendicular, do pé da perpendicular, ela só vai tratar isso daqui, ó. Opa, tá errado. Aqui já tá pulando de slide. Vamos pro 2, vamos pro 3. Então, ó. Deixa eu vir aqui mais para baixo. Essa aqui é uma reta externa. É que a distância dessa reta, a gente mede ela por uma perpendicular. Então, esse ponto aqui, quando o ponto tá fora da... Quando o ponto está fora da reta, desculpa, quando o ponto está fora da circunferência, a gente chama de reta, ficou ruim aqui, né? Reta externa. Ela é externa. Tá? Acompanha no livro, de repente fica mais fácil de ler. Estou dando um destaque aqui. Essa aqui deve ser a página 3 ou 4. Tá? Reta 3 ou 4. Reta 3 ou 4, meu Deus. Reta externa, deve estar na página 3 ou 4. Certo? Seguindo um pouquinho mais, descendo um pouquinho mais, se me ajudar aqui o mouse, eu vou ter a reta tangente. O que é a reta tangente? Ela só toca em um ponto da circunferência. Foi o que eu falei. São 3 situações. A última situação, reta secante. Tá muito pequenininho aqui, não vai conseguir enxergar, mas no livro você consegue enxergar. Tá em que página? 3 e 4. Essa tá na página 4, então. Tá? Só para vocês irem situando, tá? Tudo que eu peguei aqui tá na apostila de vocês. Reta, então, secante. Ela toca 2 pontos. 2 pontos. Tocou 2 pontos, reta secante. Externa, tangente, secante. Acredito que não tenha mais nada de importante aqui para baixo. Posições relativas entre 2 circunferências. Vão ter 6 posições relativas entre 2 circunferências. Esse eu vou passar bem rápido, tá? Não vou explicar muita coisa não, até porque não vai ajudar muita gente na hora de resolver exercício. Primeira e mais óbvia. As 2 bolinhas, uma distante da outra, uma fora da outra. A gente chama de circunferência externa. Então, primeira posição relativa de duas circunferências. Elas são externas. Uma está de um lado, outra está da outra. Estão distantes uma da outra. Tá? Se tem externa, primeiro acho que vai ter as tangentes, né? Aí tem a reta circunferência tangente externamente. Circunferências tangentes externamente. As 2 bolinhas, vamos chamar assim, elas tocam em apenas um ponto. Tá? Uma está fora da outra, mas ela toca em um ponto. Então a gente chama de tangente. Já perceberam que tudo que for tangente só tem um ponto em comum, né? Só toca em um ponto. É isso mesmo. Bom, se tem tangente externa, vai ter que ter uma tangente interna. Então a bolinha está dentro e ela toca em apenas um ponto aqui, ó. Ok? Acho que agora eu tenho que mudar de slide. Que horas são? 8h02. Bate sinal 8h40, né?
Secantes, circunferências secantes. Ela não está dentro, ela não está fora. E corta as circunferências em dois pontos. Secantes sempre corta a circunferência em 2 pontos. Reta secante tem 2 pontos que a reta toca, né? Circunferência secante, mesma coisa, tem 2 pontos que elas se tocam. Eu perdi a conta aqui, mas eu acho que essa é a quarta. Deixa eu voltar aqui. São 6. Primeira, segunda, terceira posição relativa de 2 circunferências, a quarta, né? Elas são secantes, e agora vão aparecer circunferências internas, uma bolinha está dentro da outra, internas, essa é a quinta, e a sexta, ela também está dentro, mas ela tem um centro em comum, então a gente chama ela de concêntricas. Ela tem o mesmo centro. O centro de uma é o centro da outra. É diferente um pouquinho dessa daqui, ó. Que aqui o centro está aqui, o centro da outra bolinha está aqui. Nesse caso aqui, ó, as duas bolinhas, o centro é igual. Então, se você pegasse um compasso, fizesse um círculo pequeno, abrisse um pouquinho mais o compasso, fizesse outra bolinha com o mesmo ponto de começo ali da primeira, tá? Tranquilo? Existem algumas relações de distância de ponto A e o B. Honestamente falando, vocês não vão usar isso aqui muito para resolver a conta, não, tá? Então, essas questõezinhas aqui, vou até desgrifar, será que existe isso? Porque é relativamente, não é tão importante assim, pelo menos por enquanto. Quando se tornar importante, a gente volta a falar. E aqui começa nosso assunto realmente importante, tá? Porque aqui a gente começa, vocês lembram o título da apostila? Relações entre ângulos das circunferências e arcos. Então aqui eu já vou falar de duas coisas. Ângulo central é um ângulo da circunferência. O que é o ângulo central? Eu tenho o centro da circunferência e eu tenho 2 raios. Esses 2 raios ele faz com que apareça um arco. Esse arco ele tem uma medida em graus. Esse grau é igual a esse daqui, ó. Deixa eu explicar com um número. Vamos supor que isso aqui meça 100 graus. Se isso aqui mede 100 graus, esse ângulo mede 100 graus, esse arco também mede 100 graus. Ok? A gente mede o arco pelo ângulo central. Tá? Ó, no plano chama-se de ângulo central de uma circunferência todo ângulo cujo vértice, cuja ponta dele é o centro dessa circunferência. Tá? Então isso aqui vocês têm na apostila, tem que página? 6. Página 6. Tá? Por isso que eu não estou fazendo tanta questão que vocês copiem, é importante, tem que copiar, parece que quando a gente copia, a gente memoriza, é diferente, vou tirar foto. Você tira foto, nunca mais você vê aquilo lá, não adiantou nada, né? Só fica ocupando espaço no celular. Então, é importante copiar, não estou insistindo porque isso aqui é um pouco mais teórico, mas esse aqui vai cair conta, vai ter conta. Vai ter lá, calcule o ângulo central. Você tem que dar seus pulos para encontrar esse ângulo central, tá? Por exemplo, se falar o valor do arco, você já sabe que o ângulo central é a mesma medida do arco. Vai ter essa informação escrita bem aqui, ó. Esse ângulo no centro, isso aqui é uma letra grega, tá? Não é A, não. Ah, esse é um A, não. A é assim. A letra é meio assim, ó, é um alfa, tá? Esse desenho aqui, minha letra tá feia, tá? Ainda a letra grega é um alfa. Letra grega chamada alfa. Para quem lê a Bíblia, Jesus falou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, né? Estava usando letra grega. O alfa é a primeira letra grega. O ômega é uma letra assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Mais ou menos assim. Estou parecendo aquelas crianças aprendendo a escrever, sabe? Esse daqui seria o ômega. Tá?
Então, dando uma aula de religião, quando Jesus falou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, para nossa língua ele disse, olha, eu sou o A e eu sou o Z. Eu estou no começo, eu estou no final. Eu sou o começo, eu sou o final. Tá? Existem outras letras gregas que a gente usa na matemática. Beta, gama, uma letra muito usada, pi, sigma, teta, é tudo letra grega, tá? E eu sei que a gente usa na matemática. Então, de vez em quando, ela aparece aqui. Tem uma que chama lambda, é um Y ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo de fazer ele. É tão estranho para mim, é assim, é um lambda, parece lambida, tá? Mas enfim, deixa eu apagar essas letras aqui. Se bem que eu estou gravando, né? Mas o mais importante é que é um alfa, é uma letrinha assim, ó, esse já ficou mais bonitinho um pouco, tá? Esse é um alfa. Esse ângulo aqui, ele mede a medida do arco, é a mesma medida, é igual, ó. Tá? É igual. Se aqui é 100, aqui é 100. Então o arco é medido pelo ângulo central, o ângulo central é a mesma medida do arco. Próximo assunto, ângulo inscrito. Ó, ângulo central, certo? Esse daqui é o ângulo central. Ângulo inscrito é esse aqui, ó. O que é o ângulo inscrito? É um ângulo que está dentro da circunferência, mas faz parte da circunferência. E agora tem a primeira relação para a gente fazer conta. Esse ângulo central, ele é a metade desse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, beta, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, dividido por 2. Aqui é 100, aqui vai ser 50. Isso aqui para mim, quando eu estudei isso aqui, eu ficava doido. Eu não tinha computador, acho que nem existia computador na época que eu fiz isso aqui, também não sou tão velho assim. Tinha computador, mas os computadores eram mais feio um pouquinho, tá? Eu fazia isso daqui, eu ficava medindo. Vou mostrar para vocês no aplicativo, esse aqui é um aplicativo matemático. Dá para colocar no celular também, eu tenho no celular, tá? Eu vou fazer uns ajustes aqui para a tela ficar branca. Eu vou colocar uma primeira circunferência. Esse programinha, ele é ótimo, só que ele tem um pequeno problema. As letrinhas dele é bem miúda, só vê quem está aqui na tela. Quem está olhando ali, ó, tá? Mas eu vou dar um jeitinho para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou sumir com algumas coisas daqui. É para aparecer um negócio aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Sumiu o C. Eu quero que suma esse A também. Era bom sumir esse B também. Esse podia sumir até o pontinho, tá? Esse ponto aqui é o ponto central. Ó, segmento de reta. Vou fazer um ângulo central aqui, ó. Tá? De novo, vou dar uma limpada aqui que eu não quero letra. Ok? E agora eu vou fazer um ângulo inscrito. Vou continuar aqui com segmento de reta. E vou fazer um ângulo inscrito. Fazer aquela limpezinha aqui de letras, né? Que eu não quero que apareça. Esse programa ele mede. Deixa eu fazer a medida aqui. Alguém consegue enxergar o que está escrito aqui? Alfa é igual a 84,81. Vou fazer um primeiro ajuste. Vou colocar 0 casas aqui, ó. Ele é só dar uma arredondada. Vou colocar, nem quem está aqui na frente, na tela fica muito pequenininho, mas vou dar um jeitinho para vocês, tá? Medir esse ângulo, tá? Vou fazer até o seguinte, ó, para ficar fácil de entender. Esse ângulo aqui, cadê cor? Eu vou colocar ele na cor verde. Esse ângulo central aqui está em verde, tá? Esse ângulo aqui, posso deixar ele preto, né? Vou deixar ele vermelho.
Falta medir ele ainda, vamos lá. Acredito que esse aqui vocês também não consigam ver, né? Esse é vermelho, então vamos colocar vermelho. Aí. Ó, em verde, ângulo central. Em vermelho, ângulo inscrito. Quando eu passo esse desenho, lá para aqueles slides, cadê? Aqui. Deixa eu pegar mais uma página aqui. Ctrl V. Já vai ficar maior. Tá vendo? Ó? Agora acho que dá para ler, né? Vou só puxar ele aqui pro lado, que eu vou fazer uma mudança de... Tá bom. Vou pegar aqui o programinha e vou fazer o seguinte. Fala um ângulo aí para mim. Ângulo par. Fala o valor aí. Muito bem, 140. Escutei alguém pensar bem alto assim, 140, e falou aqui, ó. Tá 140. Imagina quanto que tá aqui. Falta copiar, né? Isso daqui, pessoal, que me deixou louco. Que eu fazia o quê? Eu ficava copiando, fazia círculo assim e ficava medindo. Falei, não pode, tá? Principalmente depois um passo que eu vou mostrar para vocês aqui, que para mim eu falo, não, isso aqui, se eu fizer isso, tá? Só coloquei do lado aqui, ó. Primeiro eu coloquei um, aí eu mudei um pouquinho aqui. O que que aconteceu? Automaticamente esse ângulo fica como 70. Isso aqui o próprio aplicativo ele mede. Inclusive, se vocês estiverem no celular, tem alguma conta, se você fizer o desenho com o que ele tem, ele passa o valor certinho. Fica a dica, tá? Não falei nada aí, vocês vão querer colar depois. Não posso ensinar a colar não. GeoGebra. Eu perdi aqui onde que ele foi parar. Deixa eu desfazer aqui. Gente, eu perdi onde que ele estava. Onde que foi parar o outro círculo? Estava aqui. Eita. Deixa eu colar de novo. Pronto. Vai mexer assim, fica mais fácil. Ó. Deixa do tamanho que eu quero, fica mais fácil de... Tá? Voltar ao tamanho que estava. Aí, beleza, apareceu os dois. Pessoal, olha só. Vocês não vão conseguir ver, mas de repente vocês olharem lá no YouTube depois, vai aparecer. Toda vez que eu mudo isso daqui, ó, ele vai mudando esse ângulo. Agora está 117,58. Provavelmente é o arredondamento. Por isso que eu pedi para falar ângulo reto. Ó, 110. Aqui está 55. O que acontece? Toda vez que eu mudo, eu posso mudar o ponto que for. 80. Aqui vai estar 40. Tá? 40. Tá? Mas e se eu mudar esse ponto? Veja bem, ó, vou mudar ele agora. Eu mudo o ângulo de lugar, mas o valor dele continua igual. Tá? Isso para mim que era uma coisa absurda, porque se eu mudasse aqui, não, tem que mudar o ângulo. Não muda. Ele continua sendo a metade disso daqui. Tá? Então é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Vai acontecer de, por exemplo, ter contas assim, ó. Aqui vamos supor que está 80. Aqui tem x mais 3. Nossa, que 3 feio. É que esse programa aqui ele não é feito para escrever desse jeito, tá? Aquele outro é. Então o que você tem que fazer? 2 vezes x mais 3 é igual a 80. Determine o valor de x. Mas por que 2 vezes? Porque esse ângulo, se eu multiplicar ele por 2, aqui é 80, aqui ele é 40. Se eu multiplicar por 2, ele fica igual a esse. Então 2 vezes 40 dá 80. Esse ângulo aqui, ele tem que, se eu multiplicar por 2, dá x mais 3, ele tem que dar 80. Aí eu faço 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3,
6 é igual a 80. 2x é igual. Isso aqui é um oitavo. Isso. Ó, acabou de conta, hein? A 80 menos 6. Menos 6. O x, olha que x aí, cada hora que eu faço um x está pior, né? 80 menos 6 dá 74. Qual que é a metade de 74? 38. Olha que 3 mais bonito. Tá, depois eu vou olhar o caderno seu aqui, eu vou dar nota, hein? Ver se a sua letra tá bonita, igual a minha aqui. Tá, pessoal, isso aqui foi só um exemplo para vocês verem alguns tipos de contas que pode acontecer. Ou ter algum valor aqui com x e coisa e tal e pedir para calcular o valor do ângulo central, o valor do ângulo. São todos os tipos de contas que pode acontecer. Eu vou dar uma limpada nisso daqui. Não era isso que eu queria. Ai, estou fazendo errado. Acho que é assim que eu apago. Delete. Ih, apaguei demais. Apaguei até isso aqui. Acho que eu posso apagar por aqui, ó. Delete. Aí, consegui, apaguei tudo. Pessoal, vou voltar lá para o slide para mostrar outra coisa. Deixa eu mostrar aqui. Eu sei qual que é acho que eu sei qual que é o outro ponto. Então, o que que acontece? Qualquer ângulo, qualquer segmento de reta que tenha em comum esse mesmo arco, vou colocar o ângulo aqui, deixa eu ver um ângulo pequeno. Então, vou colocar um ângulo grande, acho que vai ficar melhor. 120. 120. 119 não, 123. Oh, Jesus. Aí, 120, tá? Todos esses ângulos aqui, eles vão ter a mesma medida. Não importa aonde eu coloque. Ah, não. Segmento, agora vai. Esse aqui, vou pôr aqui. E vou pôr aqui, tá? Vou medir esse ângulo, esses dois ângulos que eu criei agora. Acho que essa figura vocês têm no livro. Ou muito parecido com essa. Tá? Vou copiar aqui e já vou explicar para vocês, porque eu preciso que vocês enxerguem. Copiei, deixei lá para o outro programinha. Ctrl V. Agora preciso diminuir um pouquinho. Podia até ter mudado de cor, né? Mas tudo bem. Acredito que dê para ler. Olha só. Esse ângulo aqui é o ângulo central. Ele está valendo 120. Todos esses ângulos, ele tem o mesmo ponto em comum. Na verdade, ele tem um arco em comum. A lei diz que esses ângulos inscritos, eles são a metade de 120. Então, o que vai acontecer? Todos eles vão medir 60. Dá uma olhadinha na página 9 ou página 10, exercício 7 do Faça em Sala. É um exercício que a gente usa esse conceito para descobrir o valor de x. Tá? É que ali, na verdade, o que acontece? Só tem dois, não é isso? Acharam aí? Vocês vão fazer essa conta já, tá? Porque é fácil. É só você saber a regra. Eles têm um arco em comum. Se eles têm um arco em comum, eles têm o mesmo valor. Se não me engano, aí está escrito que ele vale 42 graus. E aí tem um outro valor aqui que está escrito x. E determine o valor de x. Bom, se esse é 42, esse daqui também tem que ser 42. Olha que conta difícil. Mas se você não souber dessa aqui, você vai ficar louco. Tá? Você fica, mas como é que eu vou saber esse ângulo? Tá.
esse ângulo é a metade do ângulo do arco central. E aí ele está mostrando que esse ângulo ele tem esse arco em comum. Se ele tem esse arco em comum, todos esses ângulos aqui vão ter, não importa onde esteja esse ponto. Se ele tem em comum esses pontos aqui, ó, ele vai ser a metade do ângulo central e todos eles vão ter o mesmo valor. Se está falando que mede 42, todos eles vão medir 42, não importa onde eles estejam. Ok? A resposta dessa questão aí para o x igual a 42. Ok? Questão 7? Foi? Questão 7 de qual? Do Faça em Sala. Acho que está na página 9, 10 ou 11. Página 11. Ok? Doutor, você está falando de qual página? Na página 10. Página 10. Alguém falou aí que era página 11, eu embarquei. Eu falei que era. Eu achei que era. Deixa eu ver. Porque ele falou faça em casa. Por que? Faça em sala. É em sala. Faça em sala. Ele faça em casa. Mas não é o 7, não. Ah, é a página 9, o exercício C da 2, que eu estou me referindo que era 42. Tá? Página 9, exercício 2, letra C. Tá vendo o X e o 42? Eles têm o mesmo arco em comum. Ele tem uma circunferência assim, ó. Tá? E aí ele vai ter... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Ele vai ter uma retinha, mais ou menos, tá? Assim. E aqui tem um X. Depois eu faço o X. E ele vai ter uma outra reta assim, ó. É isso? Mais ou menos assim. C da 2 da página 9. C da 2? C da 2. Eu preciso mudar aqui para eu conseguir escrever. Aqui, ó. Está escrito que é 42 graus. E aqui tem um X. Eu posso afirmar que esse X, ele é 42. Por que eu posso afirmar isso? Porque eles têm o mesmo arco. Esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo. Qualquer ponto que eu fizer aqui, o ângulo vai ser o mesmo. Não vai mudar o ângulo. Posso pôr o ponto aqui, se ele liga desse ponto, tipo assim, ó. Se tivesse mais uma retinha assim, esse azul, esse ângulo também seria 42 graus. Todo ângulo que tiver esses dois pontos em comum na circunferência, nessa circunstância vai medir 42 graus. Ok? Fiz uma questãozinha aí para vocês. Só apagar a parte azul aqui. Tá? 42 graus. Ó, é justamente o que eu estava falando. Tem um arco em comum aqui, ó. Tem um arco em comum. O arco BC. Certo? Todos esses ângulos, eles têm esse BC em comum. Todos esses ângulos, o ângulo E, o ângulo A e o ângulo D, são o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Tá? Então vamos supor que aqui vale, sei lá, 15. Se esse vale 15, esse vai valer 15, esse vai valer 15. Ok? É só um exemplo, não quero colocar os números aqui não. Logo abaixo, na apostila de vocês, qual página que está isso aqui? Se tem na apostila de vocês, tem qual página? 7? 6? Acha esse desenho aí. Página 7, tá? Tem esse desenho aqui, ó. A informação importante está aqui, ó. Você sabe o que é congruente? Já ouviram essa palavrinha aqui, ó? Ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes. Tá, vou escrever aqui, ó. Congruente significa, deixa eu colocar outra cor, uma cor mais forte. Congruente significa mesma. Ficou feio meu mesmo?
mesma medida. Ok? Então, ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes, têm a mesma medida. Todos esses ângulos, o ângulo A, o ângulo E e o ângulo D, eles têm a mesma medida. O certo de congruente era até colocar 3 aqui, ó. Mas eu vou colocar 2 mesmo, vou deixar igual, que a gente faz com conta. Se ele for 40, aqui é 40, aqui é 40. Tá ok? Estamos no slide 8. 9. Triângulo inscrito. É outra loucura que tem dentro do círculo. Vamos lá. Eu tenho que definir uma coisinha aqui para vocês. Eu passei do ponto. Deixa eu voltar aqui para o 8. Já foi. Aqui. Tem um termo aqui, ó. Acharam essa figura aí no livro? Deve ser página 7 ou 8. Semicircunferência. Meia bolinha. Meia circunferência. Semicircunferência, metade da circunferência. Ok? Isso daqui, gente, é outra coisa que, se parar para pensar, é uma loucura. Isso aqui seria uma espécie de diâmetro, ou é um diâmetro, tá? Liga um ponto até o outro, cortando a bolinha na metade. Não importa, se você for fazer um triângulo, não importa onde esse ponto A esteja. Se ele está aqui, se ele está aqui, aqui, em qualquer lugar. Esse ângulo sempre vai ser de 90 graus. Tá? Querem que eu desenhe lá naquele aplicativo? É duro de ver, né? Dá um pouquinho de trabalho para desenhar. Então acreditem em mim só. Qualquer coisa a gente volta lá. Se eu descer um pouquinho mais, eu vou precisar ir para outro slide. Ele vai ter essa informação, ó. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Aquele ângulo lá em cima, ele vai medir 90 graus. Tá? Aquele ângulo lá em cima vai medir 90 graus. Não importa onde esteja. Pode ser um triângulo. Ops, não gostei. Pode ser um triângulo. Aqui. Por que ele não ficou reto? Será que eu entortei tanta reta que ele não quis? Vai ter 90 graus. Deixa eu pegar outra cor. Vermelho. Pode ser aqui. Esse ângulo aqui vai ter 90 graus. Não interessa onde. Se é uma meia circunferência, se isso aqui é o diâmetro, aqui dentro, essa pontinha aqui vai ter 90 graus. Sempre. Tá? Informação que também pode salvar aí a pele de vocês em algum exercício de Enem. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Já falei a respeito disso. Vou falar mais esse aqui, aí vai ficar 2 para a próxima aula, tá? Num quadrilátero, esses ângulos opostos, ou seja, esse ângulo, o ângulo A e esse ângulo aqui, eles somam o ângulo A mais o ângulo C, esses ângulos opostos, eles juntos, se eu somar eles, vai dar 180. Epa, resolveu escrever aqui mais do que devia. Vai dar 180, tá? Sempre, quadrilátero, não é só quadrado não. Qualquer quadrilátero. Você colocou dentro da bolinha, esse ângulo aqui, ó, esses ângulos opostos somam 180, tá? Então, da mesma forma, o B mais o D, eles somam
180. Ok? Deixa eu só ver se faltam 2 ou faltam 3. Eu acho que falta 2 agora. São 3. Ângulo semi-inscrito. E aí vai ter os ângulos excêntricos. Interior e ângulo excêntrico exterior. Só falta isso daqui. Tá? Mas por enquanto, pessoal, deixa eu falar. Parte da nota de vocês, metade da nota de vocês vai ser tarefa. Tá? Já vou adiantando para vocês. O que tiver escrito, faça em sala, não é para sala. O que tiver escrito, faça em sala, esse é meu. Esse eu vou fazer com vocês para que vocês saibam como que faz o exercício. Tá? O que vai valer nota para vocês vai ser o faça em casa. Com o que foi explicado aqui, faltam 3. Então não é todos os exercícios que vocês vão conseguir fazer. Mas vocês podem tentar já fazer alguma coisa. Não vou passar ainda a atividade, mas para vocês irem adiantando, com o que foi explicado aqui, já dá para fazer alguma coisa. Se não der, espera. Tá? Próxima aula eu vou fazer mais algumas atividades. Tá? Vou terminar de explicar e fazer algumas contas. Esse faça em sala é meu. Esse eu vou fazer. Tá? Então, para vocês irem adiantando, alguns vocês já conseguem fazer, e eu vou dar o prazo de 1 semana para vocês fazerem. Por enquanto, só estou falando, ó, vai cair isso daqui, se vocês quiserem, já vai adiantando algum exercício. Até de repente, vocês já veem alguma semelhança com algum de faça em sala, quando eu estiver explicando, você já pode tirar sua dúvida. Tá? Então, já estou falando isso para vocês irem adiantando. E, de novo, as atividades de vocês, eu vou olhar o caderno, vou olhar se vocês fizeram ou não, vai valer metade da sua nota. Então, fez todas as questões. Não precisa acertar, mas também não pode ser absurdo. Tipo assim, tá lá uma continha, 2 mais 2, a grosso modo. Aí você pega e coloca a resposta, 718. Não, você não fez, você inventou. Isso aí é fácil, você pega e faz um rabisco lá e fala que fez exercício. Né? Até pode estar errado, mas tem que ter alguma lógica. Tá? Vai valer 5. Aí depois tem uma prova que vai valer 5 também. Tá? A soma desses dois, das suas atividades, mais a nota da prova, vai ser a sua média. Ok? Combinado? Então, já para ir adiantando, essa semana não estou passando tarefa, mas dá uma olhadinha lá no Faça em Casa, tenta resolver, vê o que você consegue, o que você não consegue, até para que na próxima aula, quando eu for fazer o Faça em Sala, você já possa tirar dúvida com mais propriedade, ok? Estou parando a gravação.